Capítulo 146, 21 versos 0. Espera, eu fui derrubado? Quando finalmente percebeu o que havia acontecido, Merlot ficou chocado. Levantando sua cabeça e olhando para frente, a garota se mantinha de pé, com uma expressão zombadora. Merlot levantou-se, com um rosto perplexo, tentando entender como havia perdido. Os membros de seu esquadrão estavam com suas bocas abertas. Mesmo eles que tinham assistido tudo de uma perspectiva distante, não conseguiam acreditar. A garota do Esquadrão Zero tinha apenas ficado lá parada. Ela facilmente ignorou seu ataque e varreu com sua lança em direção às suas pernas, derrubando-o brutalmente no chão. Merlot olhou para a garota, depois em direção ao Esquadrão Zero, ao qual ele vinha desmerecendo. Baixou a cabeça e voltou quietamente para junto dos seus, a vergonha era demais para ele falar algo. Depois de vencer, Carol lançou um olhar para Fernando, como se dissesse satisfeito. E voltou. Fernando riu consigo mesmo ao ver a atitude de Carol. Os outros membros do Esquadrão 21 que tinham uma atitude relaxada e cheia de desprezo, agora também estavam mais atentos e com rostos sérios. TSK, isso que dá pegar leve Merlot, você não tem jeito mesmo. Um homem calvo disse com um rosto de desaprovação, era Cain, o homem mais confiável de Gabriel. Para alguns dos outros a garota havia derrubado Merlot facilmente, mas ele percebeu que o mesmo atacou de forma leviana. Ouvindo isso, os outros entenderam. Se Merlot não ficasse brincando, provavelmente ele teria ganho a luta. Merlot por sua vez, baixou a cabeça com mais vergonha. Não é tão simples. Mesmo que eu tenha pego leve, eu nem consegui ver seu ataque chegando. Acho que dei azar e lutei contra o mais forte deles. Ele pensou consigo mesmo lamentando o fato de ter sido o primeiro. Dessa vez o próprio Cain deu um passo à frente, retirando sua lâmina. Gostaria de participar do treino também. Gabriel franziu a testa ao ver isso. Ele já tinha explicado a Cain que gostaria de estreitar as relações com o Esquadrão Zero. Cain havia sido contra sua ideia, mas no final ele relutantemente aceitou. Porém agora, vendo sua atitude, ele ainda parecia ser contra. Fernando ainda mantinha um rosto impassível. Lance, você vai ponto, disse calmamente. Lance, que foi chamado, levantou um sorriso, animado para testar suas habilidades. Ao ver um homem branco com um braço esquerdo metálico azul, Cain ficou surpreso. Então imediatamente levantou a guarda, era sabido que próteses mágicas tinham uma grande força. Se ele se descuidasse poderia acabar levando a pior. O que Cain não sabia é que apesar de Lance ter uma prótese mágica, que equivalia a físico nível 11, o próprio Lance já havia atingido nível 11 de físico. Então o restante de seu corpo não era de forma alguma mais fraco que sua prótese. Os dois homens se encararam por alguns segundos. Cain estava com o rosto franzido, enquanto Lance tinha uma pose relaxada. Ao ver essa atitude, todos do Esquadrão 21 ficaram irritados. Alguém de um esquadrão recém-criado, cheio de recrutas, parecia não levá-los a sério. Nesse momento Lance tirou sua espada e aguardou o movimento de seu oponente. Cain estava intrigado com a pose relaxada de seu oponente. Ele deve estar confiando em sua prótese para me derrubar, que ingênuo. Ao deduzir que a confiança do homem à sua frente vinha de sua prótese, Cain sorriu consigo mesmo. Afinal ele próprio tinha físico de nível 11, que não era inferior a essa prótese. De repente Cain correu em direção ao seu oponente. Lance, que viu isso, sorriu, não querendo ficar para trás, também disparou com sua espada em punhos. Clank! Um som estridente alto de metal contra metal ecoou, então todos viram Lance recuando alguns passos devido ao choque, enquanto Cain também recuou. Ao ver isso, os membros do Esquadrão 21 ficaram sem palavras, todos sabiam da força bruta de Cain. Para alguém obrigá-lo a recuar, essa pessoa deveria ser no mínimo tão forte quanto ele. Não pode ser. Como eles têm alguém tão forte assim? Uma garota do Esquadrão 21 murmurou. Na verdade, até Gabriel ficou surpreso com isso. Ele vinha treinando Cain há muito tempo, então sabia da sua força. Após recuar, Cain olhou novamente para Lance, dessa vez com um olhar sério. É impossível toda essa força ter vindo apenas daquela prótese. Esse cara, ele é forte. Após confirmar a força de Lance, a atitude de Cain mudou totalmente. Ele mudou o posicionamento de sua espada, que antes empunhava voltada para frente, girando seu punho levemente para o lado.
Lance viu isso e não entendeu o que a pessoa à sua frente estava tentando fazer, então resolveu avançar. Tchim! Clang! Tchim! Logo Lance e Cain trocaram alguns golpes. No começo ambos pareciam pareados, mas conforme as espadas se chocavam, Cain parecia dominar a luta. Bang! Cain chutou a perna de Lance, que desequilibrou. Percebendo isso, Lance girou sua espada na tentativa de afastar seu oponente até recuperar seu equilíbrio. Porém, depois de chutar Lance, Cain não avançou, mas deu 2 passos para o lado. Como se previsse os movimentos, ele estava fora do alcance de seu ataque e posicionado no local exato que Lance recuperou o equilíbrio. O problema é que Lance havia acabado de fazer um longo balanço, então não teria como puxar sua espada de volta. Quando se deu conta, uma lâmina fria encostou em seu pescoço. Cain venceu. Gabriel anunciou. Lance estava surpreso, ele estava muito confiante em sua força. Na luta contra os homens de Bob William S., apesar de não vencer de forma esmagadora, ele conseguiu lutar muito bem. Porém, contra esse homem à sua frente, sentiu como se estivesse sempre um passo atrás. Pela troca de golpes, sentiu que ambos tinham uma força parecida, mas ele não conseguia acompanhar seus movimentos. Fernando balançou a cabeça ao ver isso. Lance tinha uma força equivalente a um soldado bem treinado devido às poções Faucer, mas quando lidando com um verdadeiro veterano, ele estava muito aquém. Nada mal, você é bem forte. Cain ergueu a mão, cumprimentando Lance. Lance ficou surpreso, mas sorriu. Você também é bem forte, eu mal tive chance. Lance respondeu, apertando sua mão. Vendo Cain cumprimentando um membro do Esquadrão Zero e reconhecendo sua força, todos os outros membros do Esquadrão 21 ficaram sem saber como reagir. Afinal, alguns tinham zombado deles. Quando Cain retornou junto aos outros, todos ficaram à sua volta, curiosos. Você estava pegando leve com aquele cara, né, Cain? Não tem como ele ser forte daquele jeito. Um rapaz disse. Pegando leve? Não mesmo, ele não é inferior a mim em termos de físico. Só ganhei porque ele é muito inexperiente. Cain disse seriamente. Todos ficaram aflitos ao ouvir isso. Inexperiente. Talvez porque ele era um recruta. Isso quer dizer que se eles tivessem o mesmo tempo de treino que nós, e um deles disse engolindo em seco. Eu provavelmente perderia. Cain completou. Fazendo-os todos se entreolharem. Depois de Lance, Fernando enviou Archie, que lutou brevemente depois de uma luta acirrada acabou perdendo. Fernando viu isso e assentiu. Apesar de ter perdido, Archie tinha movimentos fluidos, rápidos e cheios de técnica. Mesmo sem ter recebido as poções Faucer como os outros, ele quase havia vencido. Isso me lembra, preciso comprar poções Faucer para os novos membros logo. Assim que eu tiver tempo vou ver o velho Papi. Fernando pensou. Antes ele havia priorizado as poções para as pessoas em quem confiava. Agora, depois da missão, ele viu que todos os membros do Esquadrão Zero eram confiáveis. Então não havia motivos para ser mesquinho. Além disso, com o dinheiro que eles conseguiram nessa missão, seria fácil comprar poções suficientes para todos. Após Archie, Noah lutou, como mesmo tinha uma força semelhante a Lance, acabou por vencer facilmente. Afinal, nem todos os membros do Esquadrão 21 eram tão fortes quanto Cain. Em seguida, vários outros membros lutaram, Ronald lutou e venceu facilmente. Depois Hugo acabou perdendo. Remir venceu sem esforço, afinal ele já era um guarda treinado antes, mesmo entre os guardas sua força era muito boa. Depois de muitas lutas, não havia qualquer sinal de desprezo nos rostos dos membros do Esquadrão 21. Eles perceberam que, no geral, sua força era igual à do Esquadrão Zero. Na verdade, até um pouco mais fraca. Acho que já é suficiente, certo, Gabriel? Fernando falou calmamente, se a luta-treino continuasse, ele teria que enviar os arqueiros e magos. E Fernando não queria fazer isso, um acidente nesse caso poderia acabar ocorrendo. Sim, já é suficiente. Gabriel respondeu ao olhar para os membros de seu esquadrão que estavam abatidos e cautelosos. Até mesmo ele havia ficado surpreso com a força geral do esquadrão de Fernando. Bem, como combinado, você pode usar nosso alojamento à vontade até o seu estar pronto. Temos muito espaço. Gabriel disse com um sorriso acolhedor.
Muito obrigado, Cabo Gabriel, eu agradeço. Fernando respondeu educadamente. Depois disso, os membros do Esquadrão Zero entraram e começaram a conhecer o local. Havia muitos instrumentos de treinos e o lugar era muito grande. Era equivalente a 7 ou 8 áreas de treinamento da mansão de Fernando. Em pouco tempo, alguns dos membros de ambos os esquadrões começaram a interagir uns com os outros. Os membros do Esquadrão 21 não menosprezavam mais o Esquadrão Zero, e o Esquadrão Zero não parecia se importar com o que ocorreu antes. Bem, Cabo Gabriel gostaria de saber se tem algum lugar que os magos e arqueiros poderiam treinar. Fernando perguntou enquanto observava os outros. Gabriel estava relaxado, mas ao ouvir a magos no plural, olhou para Fernando chocado. Magos? Quantos você tem? Gabriel perguntou num tom surpreso. Fernando pensou por um momento. Se contasse com Emily e Kelly, que eram arqueiras meio magas, eles tinham 4 no total. Luísa, Tom, Emily e Kelly. Obviamente ele não contava a si mesmo. Temos 4. Fernando respondeu sem pensar muito. Ao ouvir isso, os olhos de Gabriel quase saltaram.